Para não passar em branco, Moraes cita possível organização criminosa e operação que mira Bolsonaro. Ucrânia tentou matar Putin com ataque de drone ao Kremlin, diz a Rússia. Lula definirá nova estrutura do GSI na volta de Londres. Deputado novo no Conselho da USP defende cobrar mensalidade dos mais ricos. Primeiras famílias são transferidas para a Vila de Passagem, em São Sebastião. E Cidade de Cubatão é selecionada em 2 projetos para participar do Encontro Cidades. André, qual delas? Vamos falar do novo, né? Deputado do Fique novo. à vontade. Que ele fez uma... É espinhoso esse assunto, viu? Ele tá propondo que você pegue os alunos da Universidade Pública Federal, que é gratuita, e esses que têm condições de pagar, que paguem, sejam cobrados. A gente cai num... assim, o direito é de todos, né? A universidade pública gratuita é para aqueles que conseguem passar no concurso, no processo seletivo, conseguem pontuar também no caramba, esqueci. No Enem. No Enem, né? Tem outros também que você soma pontos para poder conseguir uma qualificação melhor. Sisu, Maria Clara? Não sei se é o Sisu. É porque a gente confunde Sisu com ProUni, entendeu? Então é. Mas aí tem o Enem, tem um outro também, eu não... O FIES é financiamento. O sistema de universidade, né? ProUni, FIES, mas é o vestibular. É um vestibular onde você soma os pontos para poder, né, ter entrar com mais força, porque você vê aí a diferença do ensino público para o privado na base, né? Eu tinha um professor da faculdade a disciplina era Introdução ao Estudo de Direito, Dr. Júlio Gazawara, talvez você conheça esse nome, ele foi procurador aqui em Cubatão, e ele dizia o seguinte, que a gente faz tudo ao contrário, né? A gente investe no topo e deixa a base sem nada. Então nós temos as melhores universidades públicas, que bate de frente e assim, deixa para trás as faculdades, né, particulares, mas a nossa base é deficiente. Então a pessoa não tem base, quando chega lá em cima ela concorre com aquele que durante toda a sua vida teve condições de pagar um estudo privado, particular, então de qualidade, né? Aí você vê a família investe no filho na base, ele sempre estuda nas melhores escolas, melhores disciplinas, né? Tem toda uma estrutura para quando ele chegar lá em cima, ele chega muito mais preparado. Então ele passa no concurso do vestibular. E a pessoa que teve, né, estudou a vida toda num serviço público, né, na rede pública de ensino, para poder fazer faculdade tem que tirar dinheiro de algum lugar e pagar. Então isso que ele está fazendo aí, apesar de ser bem polêmico, é bem justo, né? Já que se a pessoa tem condições de pagar, eu acho que ela deveria manter, né, e fazer uma universidade privada, fazer uma faculdade. Tem uma preocupação nisso tudo aí, que é aquela questão do que você tem de possibilidades de... Como é que eu vou falar aqui? O governo é quem define a regra do jogo. Isso. Não é? Perfeito? O governo é que define a regra do jogo. E o governo coloca o sarrafo lá em cima. E por que as escolas não atendem essa questão que o governo coloca? Ele alinha em algo que as pessoas não podem alcançar por ele mesmo. É um problema, porque nós temos universidades que vivem desenvolvendo, né, por meio de pesquisas, coisas boas, porque é financiado pelo poder público. Mas para você chegar lá, Márcio, é difícil, entendeu? São poucos amigos que você conhece que estudaram na USP. Né? Quando o cara fala que é formado na USP, opa, peraí, para estar lá, para chegar lá, não é qualquer um. Então, essa iniciativa desse deputado do Partido Novo, apesar de ser polêmica, ela é interessante da gente abrir discussão, viu? Fazer com que as pessoas debatam sobre isso, os deputados. Esse é o tipo de assunto que deveria entrar em pauta. Esse sim. Entrar em pauta e ser discutido a nível nacional. Que aí você está falando da qualidade do ensino, pega o dinheiro que é gasto lá em cima e aplica na base. A gente vai ter pessoas melhores, né? Mexe no nosso... É que você falar em mexer no plano pedagógico, você está... Eu digo,
muda as disciplinas, né? A gente tem umas disciplinas tão ultrapassadas e a gente precisa evoluir para se adequar ao novo mundo. É necessário a gente melhorar. Bom, justo ele tem que ser. Cidade de Cubatão, parabéns a Andréa Castro, né? Doutora Andréa Castro, um beijo. Adoro essa mulher, meu. Ela é unânime desde 2008, 2010. Ela é unânime na pasta de habitação, permanece na pasta e os projetos habitacionais desenvolvidos na cidade. Muitos deles seguem aí como exemplo dentro do próprio de alguns ministérios e a sequência. Ela na verdade não é sequência, vamos dar os nomes aos bois, né? Ela está retomando aquilo que começou lá em 2008 e ficou um tempão parado. Tá? Porque está falando da reurbanização da Vila dos Pescadores e da Vila Esperança. Então vamos começar antes de 2008. Vila dos Pescadores foi 2005, projeto Guará Vermelho. Exatamente. Então vamos lá atrás. Os dois projetos que vão aí, na verdade, não é os bairros. Um acho que é a Vila dos Pescadores e o outro que vai concorrer é o projeto de readequação e criação de lideranças nos bairros. Né? Sim, mas atinge os bairros mais vulneráveis da cidade. E se começou a atualização cadastral das pessoas que moram Isso. Então, parabéns, Andréia, porque é uma pessoa espetacular, já esteve algumas vezes aqui na Virtual conosco, e a quem a gente reconhece o trabalho, ela e a equipe, né, pessoa Mas esses raios-x que eles fazem, eles já fizeram da Vila dos Pescadores. A gente já debateu aqui, sim. Onde eles conseguiram levantar a população, quantidade de residências que tem saneamento básico, que tem ligação de energia elétrica clandestina, legal, imóveis próprios, quantas pessoas, animais, né? Tem todo... quanto da população do bairro utiliza serviço de coleta de lixo. Eles têm esses dados. Sim. Da Vila dos Pescadores. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. E São Sebastião começou a remoção das famílias, né? Hoje começa a remoção das famílias para os locais, para as novas moradias. E Moraes volta a baila aparecendo Moraes gosta. Eu não sei se gosta tão somente, ou de repente as pessoas podem começar a ver Moraes como um possível presidente da República. É muita visualização, né? E o cavalo passou selado. Tem essa possibilidade. Vai que, né? 10 horas mais 1 minuto, saindo do Moraes, vamos para a próxima matéria. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de... STF conclui julgamento e torna réus mais de 200 denunciados pelos atos extremistas de janeiro. O Supremo Tribunal Federal decidiu tornar réus os 200 denunciados pela participações nos atos extremistas em 8 de janeiro em Brasília. Prevaleceu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que afirmou que a Constituição não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional nem a realização de manifestações públicas visando a ruptura do Estado de Direito. Não é qualquer manifestação crítica que poderá ser tipificada pela presente imputação penal, pois a liberdade de expressão e o pluralismo das ideias são valores estruturantes do sistema democrático, merecendo a devida proteção, disse Moraes. A lei está aí para ser cumprida. Infringiu a lei, regulação da lei. Vamos colocar, regulação da lei. Para o ministro, as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico são inconstitucionais. Deixa eu só fazer uma coisa. Crítico, isso. Isso aí se aplica ao PL 2630, hein? 2630. Segue aí. Moraes foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Luiz Edson, Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e a presidente Rosa Weber. Na terça-feira votaram os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que tiveram um entendimento diferente do relator. Mendonça votou para rejeitar denúncias contra 100 pessoas que estavam no acampamento em frente ao quartel-general do Exército no dia 9 de janeiro e defendeu que a competência para análise desses casos é da Justiça Federal do Distrito Federal. O ministro Nunes Marques acompanhou o voto de Mendonça. Questão de competência, né? Competência. Infringiu a lei é para ser cumprida. Tem que ser cumprido, exatamente. Tem que ser cumprido. Então, você infringiu a lei, você passou do limite, você fez a manifestação, você invadiu, você depredou, você quebrou o patrimônio, você avacalhou. Não foi feita uma manifestação quando o Collor era presidente, os caras pintados, todo mundo foi pra rua. O Márcio bem lembrado, hein? Foi pra rua e fez a manifestação e rolou o impeachment. E mesmo aconteceu em 2016. 16, Dilma. 16 não, 16, né? Foi 2016. É que as manifestações começaram em 2015. As manifestações é um processo legal. A manifestação ela é pacífica. Agora o que foi feito? Não, perderam a mão, pô.
Perderam a mão e agora o pessoal vai ser punido. E lógico, as investigações têm que seguir e achar quem são os mentores, os culpados disso. Tem que colocar, o culpado tem que ir para cadeia. O problema... Eu não sei se a CPI vai ter essa finalidade, vai conseguir pegar a fundo, né? Ele chama de CPMI porque é misto, tá? Vai ter tanto deputado como o senador. É a primeira, né? Que não já sei se é a primeira. Foi a primeira CPMI mista, depois da reconciliação das casas. Ah, então é a primeira? Legal. A gente vai vir à baila, né? Muita informação mesmo. E vai ser um show, tá, Márcio? Como foi a CPI do Covid, isso aí vai ser outro show. Vai ter discussão, vai ter briga, todos aqueles desafetos, aquelas mágoas, né, acumuladas na última eleição, eles vão colocar para fora agora. Então, vai ser um BBB? Vai ser um BBB, porque eu lembro que quando não era o presidente, o Omar Assis, eu não lembro se ele era o presidente da CPI da Covid, que ele, na hora que ele foi para cima de um deputado, o deputado foi e revelou um caso dele lá pro lado das terras dele, né, denunciado. Trouxe os pecados. Trouxe um pecado dele lá, de que ele estava sendo investigado e chegou até a ser condenado num caso de previdência, né. Aí ele veio, pediu desculpa na mesma sessão, disse que havia se exaltado e que o nobre colega, de que lhe perdoasse, aí abafaram o caso.